Boa noite, pessoal. Que a paz continue com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e eu sou membra aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede de Campo Belo. E hoje eu quero trazer uma palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes de tudo, eu gostaria que aí onde você estiver, você fechasse os seus olhos e se concentrasse naquele que é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu estarei fazendo uma oração, amém? Pai querido e eterno Deus, nós te louvamos e te damos graça, meu Pai, por mais esse dia. Senhor, por mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Senhor, fazendo essa live, transmitindo ao vivo a Tua palavra, porque nada vai nos calar, nada vai nos impedir, Senhor, que a Sua palavra chegue até os Teus amados filhos, Papai. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem agora, meu Pai, ministrar aos nossos corações. Pai, falando não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai querido, em nome de Jesus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Que não seja mais eu, mas sim o Senhor falando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, muitos já devem ter visto o tema da nossa live nesta noite. Quem não entende muito de inglês, não conseguiu entender. Ou pesquisou para saber qual que era o tema. Mas o nosso tema para essa noite é legado. Algo tão clichê, algo tão comum, mas que tem um peso muito grande. E nós vamos falar hoje de um homem, do qual deixou um legado muito grande nessa história e talvez poucos o conheçam. Eu gosto de falar de pessoas que poucos são mencionadas na Bíblia, mas que teve uma história muito grande. Para quem me conhece, para quem já me viu pregar, sabe que eu gosto de mencionar muita gente que é mais escondidinha ali. Talvez você já não deva ter ouvido falar dele, ou talvez você conheça a história dele de começo ao fim, não sei. Mas hoje, o homem do qual nós estaremos falando se chama Josias. E eu gostaria que, se você puder, abrisse a sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo 22. Nós vamos ler no versículo 1 e 2. Segunda Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jedida. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem nunca ouviu falar desse homem, quando lê esses pequenos versículos, esse pequeno trecho, vai entender que, talvez, não sei, vai interpretar somente por esses 2 versículos que nós lemos, que Josias era filho de Davi, porque aqui o texto nos menciona isso, Davi, seu pai. Só que, hoje eu vou te contar bem resumidamente, bem pouquinho, quase nada da história desse homem. E ele não era filho de Davi, não. Biologicamente, não. O nome de seu pai era Amon. Ele era um rei. Ele foi um rei, foi rei antes de Josias. Reinou durante 2 anos. E ele foi, infelizmente, um homem ruim aos olhos de Deus. Ele era um homem mau. Ele era um homem idólatra. Um homem que sacrificava pessoas. Um homem ruim. Na Bíblia fala que ele era maléfico aos olhos do Senhor.
tanto que ele foi morto pelos seus próprios servos. Esse era o verdadeiro pai de Josias. E aí, um pouco antes, nós vemos que o avô de Josias era Manassés, um rei também de Judá. Um homem que, segundo a Bíblia, foi o homem mais ruim da terra de Judá. Foi o pior rei conhecido na história de Jerusalém. Ele reinou por mais ou menos 50 anos. Ele era tão ruim que sabe o que ele fazia? Ele matava os seus próprios filhos. Imagina bem, um homem ao ponto de matar os seus próprios filhos. O cara tem que ser ruim demais. Dizem que Jerusalém tinha sangue inocente das pessoas desde o começo ao fim. Se via sangue de pessoas inocentes porque ele fazia magias negras. Ele sacrificava as pessoas por conta de rituais. Este era o avô de Josias. Fica comigo, eu sei que é chato, às vezes é ruim você ficar ouvindo história, às vezes você se perde, mas não perde comigo não. Fica aqui comigo, fica ligado, que daqui a pouco vocês vão entender. Vocês vão entender aonde eu quero chegar. Então, o pai de Josias, um homem malfeitor, mau caráter, o avô de Josias, macumbeiro, ele reinou mais de 50 anos. O seu reinado durou mais de 50 anos. Você imagina só, mais de 50 anos você sendo reinado, você sendo governado por um homem ruim, por um homem idólatra, por um homem que adorava imagens, por um homem que era errado aos olhos do Senhor. E aí, com essa genealogia toda, o que nós imaginamos? Meu Deus! Mas o bisavô do Josias, então, quem que era? Era o pior cara, então, da face da terra. Só que não. Na verdade, o bisavô de Josias foi um homem bom. O nome dele era Ezequias. Ezequias foi conhecido na Bíblia como um homem muito temente a Deus. E o Senhor foi com ele em toda a vida dele. Se você puder pesquisar sobre esses homens uma hora, seria muito bom. Mas continua aqui comigo. E aí nós olhamos para Josias. Os seus dois antepassados, seu avô e seu pai, foram ruins. E aí, no andar da carruagem, o que a sociedade impõe? Provavelmente, Josias, nossa, tal pai, tal filho. Josias vai ser muito pior do que o pai dele. Porque Manassés foi ruim. Amon foi ruim. Imagine então o que será desse menino. Porque normalmente é o que a sociedade faz. Elas nos colocam uma identidade trazida pelo aquilo que vem dos nossos antepassados. O pai foi, o avô foi, o neto tem que ser. Mas o que o texto me diz foi que Josias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa qual lar que você nasceu, qual lar que você cresceu, quão corrompido foram as pessoas antes de você. O que eu quero te dizer é que você pode deixar um legado diferente das pessoas que vieram antes de você. Você pode isso. Você tem poder para isso. De um homem bom, de um lar estruturado, Ezequias, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fez tudo o que era reto ao Senhor, tirou toda a idolatria de Judá, tirou toda a idolatria de Jerusalém, foi reto, fez o que era agradável ao Senhor, agradou ao Senhor no tempo dele de vida. Ezequias, esse foi Ezequias. E o que saiu de dentro da casa dele? O pior rei de Judá, Manassés.
Então não me vem com essa, Patrícia, que um lar estruturado sempre vai ter pessoas maravilhosas, sempre vai crescer pessoas abençoadas. Não, porque de um lar estruturado saiu Manassés, que foi o pior rei de Judá. Ok, tudo que eu estou falando realmente é muito clichê. E sabe por que é clichê? Porque a gente está cansado de ver gente ruim e gente boa. A gente está cansado de ver gente saindo da favela e sendo bom, vivendo, deixando um legado. Deixando um legado mesmo começando uma história talvez errada. Ou talvez de antepassados errados, mas fazendo história. E nós também vemos muitas pessoas que cresceram num lar bom, mas não deram ninguém. Preferiram viver uma vida errônea. E você? O que você quer deixar para a próxima geração? Eu falo você, mas isso me inclui também. O que nós queremos deixar? Qual que é o legado que nós queremos deixar para a próxima geração que está por vir? Ah, Patrícia, mas os meus pais, eles são assim. Ah, mas se eu tivesse nascido num lar melhor, mas se eu tivesse nascido com o meu pai pastor, com a minha mãe missionária, ah, e se eu tivesse nascido com os meus pais juntos em casa, se eles não fossem separados, ah, mas eu nasci num lar bom, mas os meus pais, eles nem me influenciam em nada, eu nem consigo ver exemplo neles. Essa é sempre a nossa desculpa. Nós olhamos para trás, vimos que ninguém fez e não queremos fazer. Mas aí é que erramos. É aí que está o nosso erro. Porque se nós olharmos para trás e vimos que outras pessoas erraram, nós temos que nos posicionar e fazer totalmente diferente. A Bíblia fala que Amon seguiu os passos do pai dele, seguiu os caminhos do pai dele. Ou seja, a Bíblia reconhece o quão ruim Manassés foi e o quão ruim Amon foi também. Ele foi tão ruim que ele só durou 2 anos no reinado. Ninguém suportou ele. Ninguém quis ficar com ele. Os servos dele mataram ele. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Os próprios servos daquele homem mataram ele. Ou seja, o que era lugar para ele receber honra, porque um rei, ele recebe honra. Ele foi desonrado. E Josias olha para o pai dele e fala: eu não quero ser igual a ele. Peraí, deixa eu folhear aqui. Peraí, tem alguém que eu possa seguir o exemplo? Tem alguém que eu possa chamar de pai? E aí ele vai e lembra lá da árvore genealógica dele que havia Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é ele que ele começa a seguir. Ele fala, aqui na Bíblia fala que ele seguiu os passos de Davi, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. Ah, Patrícia, mas eu não tenho para ninguém olhar. Eu não tenho para ninguém olhar e me inspirar. Eu não tenho ninguém para eu seguir. O que a Bíblia me fala? O que Paulo deixou para nós? Sede, pois, imitadores de Cristo. Sede, pois, os meus imitadores, pois eu sou imitador de Cristo. Nós temos que andar segundo os princípios que Jesus deixou para nós. Que princípios são esses? Dar a outra face, andar mais uma milha, dar a vida pelo próximo. Nós fazemos isso? Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? Quando eu li o texto, no 2º versículo, diz: nós temos, se a gente esmiuçar muito esse versículo, nós vamos ver muita coisa aqui. Só que por enquanto o nosso tempo é pouco. Então nós precisamos andar um pouco rápido. Mas 2 coisas que eu vejo aqui. A Bíblia fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo: eu tenho que fazer o que agrada a Deus. Se eu quero deixar um legado, se eu quero deixar uma história, se eu quero deixar um marco para minha geração, eu tenho que fazer o que agrada a Deus.
E o que agrada a Deus? Será que você não levar desaforo para sua casa agrada a Deus? Será que você fazer algo de errado no seu trabalho agrada a Deus? Será que você responder aos seus pais agrada a Deus? Será que você se questionar pelo que você viveu, pelo que você vive, agrada a Deus? Será que você não vive uma vida de idolatria? Será que você não tem idolatrado o dinheiro? Será que você talvez não tem idolatrado o seu celular? Se te pedir hoje o seu celular, você entrega? Pela obra de Deus? O que tem sido maior na sua vida? O seu amor a Deus ou o seu amor às coisas terrenas? E aí a segunda coisa que eu aprendo para nós já caminharmos para o final é que ele teve uma referência e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, seu discipulador, seu exemplo, sua referência. Davi nem conheceu Josias, Davi nunca nem ouviu falar daquele homem, mas ele seguiu os exemplos dele. Quem você tem seguido os exemplos? Dos blogueiros? De quem você segue? Eu costumo sempre dizer que esse povo está mais preocupado em fazer stories do que história. E hoje nós estamos falando de fazer história, porque legado é você deixar uma história para algumas pessoas ou todos lembrarem. Josias deixou um legado. Há mais de 2000 anos estamos aqui falando dele, do legado dele. Eu não estou falando nada do que ele fez. Sem contar um pouco disso. Sabe o que ele fez? Ele tirou toda a idolatria de Judá. Ele renovou o templo, ele reformou o templo, ele renovou as alianças dos sacerdotes, ele renovou a aliança com Deus. E então, ele salva aquela geração de toda idolatria, de todo pecado, de toda culpa e de toda consequência. Ele salva aquela geração. Então, nós descobrimos que, primeiro, nós temos que fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Segundo, nós temos que ter alguém como referência. E então, a partir disso tudo, nós vamos começar a nossa história. Nós vamos deixar o nosso legado. O pessoal da banda pode se posicionar, por favor. Eu quero te contar uma pequena história, mas muito importante para essa mensagem. Havia um certo homem que ele veio de uma família que plantava árvores. Eles tinham um bosque alemão. E há mais de 400 anos, essas árvores eram plantadas. E para que ele pudesse desfrutar da colheita daquelas árvores, ele tinha que plantar. Porque aquilo servia como comércio para aquela família. E aí, ele poderia optar. Ou ele plantava, ou ele simplesmente colhia. Ou ele plantava e continuava a corrente, ou ele simplesmente colhia de tudo e parava por ali. E detalhe, ele poderia colher os frutos somente da árvore que já tivesse sido plantada há mais de 180 anos atrás. Ou seja, provavelmente essa pessoa não viveria pelo menos nem 100 anos. Então, provavelmente, a pessoa que plantou aquela árvore já havia morrido quando alguém fosse desfrutar. Certo? E aí, ele resolve plantar. Dependendo de como ele plantar, dependendo de como ele adubar aquela terra, a próxima geração, depois de 180 anos, ou seja, os bisnetos dele, ou os tataranetos, iriam colher.
Sabe o que eu aprendo com essa história? Existem frutos, existem sementes que nós não vamos ver a colheita. Nós não vamos desfrutar da colheita, mas nós vamos plantar. Então comece a plantar na sua geração. Talvez você não consiga ver os frutos que você vai plantar hoje. Talvez você não consiga ver a árvore sendo crescida, a herança que você deixou. Mas você vai plantar. E o que importa é plantarmos no reino de Deus. O que importa é plantarmos o que é reto aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Aonde você estiver agora, feche os seus olhos. Vamos entoar a presença do Senhor. Se permita sentir a presença dele. Ouvir as vozes. Talvez há quanto tempo você não sinta essa presença. Glória a Deus.